20 anos de separação. Vamos ver do que se trata? Vamos lá. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu apelido é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. Troquei todos os nomes do relato, pois não desejo ser identificada, então beleza. O meu relato é um relato longo, mais ou menos. É um relato longo, mais ou menos, é isso? Se passa em quase toda a minha vida. Eu moro na Serra Gaúcha, não vou dizer a cidade. Sempre fui muito mirradinha e magricela, sabe? Até os meus 14 anos. Até mesmo feinha. Me chamavam de Olívia Palito, aquela do Popeye. Eu era bem molecona mesmo. Eu usava tênis com a língua de fora, calça jeans larga e camisetão de algodão. Parecia um menino de cabelos compridos e não sabia me arrumar. Mas com 15 anos eu fui ganhando corpo. Passei a notar os meninos e passei a me arrumar mais. Mas nunca usava as famosas mini saias. Eu pensava que tinha as pernas muito finas, apesar de não serem mais. Agora usava calça jeans colada, aquelas de cós alto, blusinhas justas e o famoso tênis All Star. Na época não tão famoso assim, né? Afinal era 89, 1989 para 1990. Eram os mais baratos da época, na verdade, pois não trabalhava ainda. Eu não trabalhava ainda, né? Quando fiz 15 anos, me inscrevi num daqueles cursos de modelo e de vez em quando desfilávamos numa boate aqui da Serra Gaúcha, muito famosa por sinal, existe até hoje. E comecei a frequentar essa casa noturna quando tinha desfiles, quando não tinha, os meus pais não me deixavam ir. Comecei a namorar um rapaz que a minha família julgava ser de boa índole e o adoravam por sinal. Só para poder sair mais de casa. Namorava ele só para poder sair mais de casa e frequentar essa tal boate. Esse rapaz, que aqui vou chamar de Rodrigo, ele era 3 anos mais velho que eu e de origem italiana, o que é bem visto aqui na Serra Gaúcha. No começo, ele me levava nessa boate que eu tanto queria ir e meus pais deixavam porque eu estava indo com ele. O Rodrigo não gostava nem um pouco de dançar e me deixava na pista dançando com os meus primos e com as minhas primas que iam junto. Uma em particular, que vou chamar aqui de Hannah, era minha melhor amiga. Éramos confidentes até. Um dia, nessa boate, cansamos de dançar e subimos para a parte de cima da boate, que se tratava de uma sacada ao redor da pista, ao redor da pista de baixo, é isso, onde dava para ver todo mundo dançando. Comecei a olhar e um grupo de meninos se destacava. Um em especial me chamou a atenção. E a minha prima gostou do outro, parceiro dele, o mais alto. Ficamos ali um tempão olhando para eles, até que eu disse para Hannah: um dia ele vai ser meu. Eu não sei nem por que eu disse isso. Descobri mais tarde que os meus primos conheciam ele e que ele até mesmo estudava na mesma escola que eu, só que à noite, com os meus primos, e que o nome dele era Renatinho, e que ele era famosinho no colégio por paquerar todas. Bom, segui namorando o Rodrigo. Fiz 16 anos e os meus pais me deixavam ser mais... aí, depois que fiz 16 anos, meus pais me deixavam sair mais. Mas o Rodrigo nunca queria. E eu ficava pé da vida, pois, eu era jovem, eu queria sair. E ele parecia um velho, só queria ficar em casa. Um dia eu briguei sério com ele por conta disso e o mandei embora. Eu fiquei triste depois porque eu gostava dele. Minha prima, que gostava muito de mim, me convidou para sair e fomos até essa boate com mais uns primos meus. Lá começamos a dançar. O tal Renatinho chegou e cumprimentou os meus primos, os quais já conhecia, e meus primos começaram a apresentá-los a nós, meninas. Eu não conseguia tirar os olhos dele e nem ele de mim. Nós dançamos juntos o resto da noite. Apareceu uma química entre nós e não conseguíamos ficar longe um do outro. No final da festa, nos despedimos com um beijo e cada um foi para sua casa. Olha, parecia um sonho.
No outro final de semana seguinte, no próximo final de semana, eu e o Rodrigo fizemos as pazes. E eu pedi para que ele me levasse nessa tal boate. Nada feito. Ele não quis me levar. Fiquei em casa com ele enquanto os meus primos e as minhas primas se divertiam. E eu fiquei muito triste. Não custava ele me levar. Eu era jovem. No dia seguinte, recebi através dos meus primos um bilhete, escrito um número de telefone. Era do Renatinho. Ele havia mandado o número de telefone para mim, mas nunca tive coragem de ligar. Naquele tempo não havia celular e o telefone era aqueles fixos, residenciais. Eu morria de medo que a mãe dele atendesse e eu não soubesse o que dizer. Comecei a fazer o segundo grau. Já estava com 17 anos, meio atrasadinha porque tinha rodado já, ou seja, acho que já tinha repetido de ano. Num outro colégio da cidade, estudava à tarde. Um dia eu estava na parada de ônibus e olhei para dentro do ônibus que parou, mas não era o que eu pegava. E eu o vi, era ele, o Renatinho. Ele também me viu e quase pulou para fora do ônibus. Me subiu um calorão de dentro, meu coração batia mais forte e eu não sabia explicar essa sensação. No dia seguinte, ele pegou o ônibus do meu colégio, pois havia um ônibus, sim, Ana, um ônibus só para os estudantes daquele colégio. E eu sentava bem atrás no ônibus e quando eu vi ele entrando, eu gelei. Eu não sabia o que fazer, nem onde enfiar as mãos, tamanho era o nervosismo. Quando chegamos no colégio, ele me esperou descer e ficamos conversando um longo tempo. Ele me falou que tentou falar comigo várias vezes, tentou me achar e quando desistiu, me viu com o uniforme de colégio e não teve dúvidas, veio me procurar. Conversamos tanto, não sei como tínhamos tanto assunto. Eu acho que eu fiquei quase todos os períodos ali fora conversando. Aí ele me convidou para irmos a pé mesmo, para casa, conversando. E eu aceitei. No caminho passamos na casa dele. Nós ficamos, mas foi diferente do meu namorado. Sabe, era mágico estar com ele. Eu me sentia nas nuvens. Depois ele me levou até o ponto de ônibus e fui para casa. As visitas, entre aspas, dele ao meu colégio foram ficando frequentes e eu falei para ele parar de ir lá, pois eu tinha namorado e era errado ficar assim com ele. Ele dizia que não se importava. Assim passamos o resto do ano. Até que chegou o último dia de aula e eu sabia que eu não o veria por um bom tempo. E eu chorei, não perto dele, mas fiquei com medo de nunca mais vê-lo. Por que não terminava com o rapaz e ficou com ele de vez, assumiu? Por que não podia assumir assim o namoro com ele? Bom, continuando. Passei como que fala isso aqui? Todas as férias ou todo o período de férias, vou dizer assim. Passei todo o período de férias escolares pensando nele. Meu namorado já não era mais o mesmo, já não era mais a mesma coisa. Fui me afastando e ele sentiu isso, mas eu disse que não era nada. Comecei a estudar, agora com 18 anos, de noite, no mesmo colégio, pois estava procurando serviço para trabalhar na parte do dia. Achei que não fosse ver o Renatinho, mas a surpresa foi enorme quando eu o vi, na frente do meu colégio, me esperando. Eu não conseguia disfarçar minha alegria. Todos entraram para a sala e nós ficamos ali fora conversando até o final da aula na cantina da escola. Aquele tempo passou tão rápido e nós tínhamos uma química tão rara. Ali se iniciou algo que durou anos. Um amor que durou anos e está mais forte agora. Mas isso eu vou deixar para o final, guardem bem. Eu dizia a ele que não era certo o que estávamos fazendo e ele não parecia se importar. Contava de suas outras aventuras amorosas e eu sentia um ciúmes, mas eu guardava isso para mim. Parece que ele se sentia assim bem conversando comigo. Estavam próximas as férias de inverno e eu ia ficar 2 semanas sem vê-lo. E isso estava me deixando louca. Ele frequentava um centro de umbanda, que ficava perto do colégio onde eu estudava. Eu entrava para a aula e ele ia para lá. Um dia pedi que ele me levasse. Ele não conteve a emoção e disse, sério, você quer ir lá? Eu disse sim, pois eu queria conhecer. Então ele me levou.
Me apresentou aos seus amigos como sua namorada e pediu um passe. Eu achei uma atmosfera um tanto estranha. As mulheres riam alto e fumavam cachimbo e charutos. Os homens de terno branco com garrafas de pinga na mão. Ele foi até uma mãe de santo e conversou no ouvido dela. Ela me chamou, soltou uma fumaça na minha cara e falou umas coisas que eu não entendi. Ficamos lá por um tempo, notei que tinha uma guria que não tirava os olhos do Renatinho e me olhava com desprezo. Saímos de lá e eu, com um aperto no coração, caminhamos até um heliporto ali perto e ficamos lá conversando até a hora de eu ir. Contei a ele que já não estava feliz com o meu namorado, mas que o meu namorado não aceitava, que ele já tinha até ameaçado tirar a própria vida se eu terminasse com ele. E eu não sabia o que fazer. Ah, agora eu entendi por que não deixava ele. Entendi. Eu não sabia mais o que fazer. Mas também tinha medo de ficar com ele, o Renatinho, porque ele era, assim, homem de muitas mulheres, sabe? E eu era ciumenta. Mas também, né? Quem não é? Ou tá com o seu, não tá, não é? Não tem essa, não. Bom, quanto a isso, ele não opinava nada. Não falava nada. Apenas me olhava. Eu sei que ele queria uma decisão da minha parte, mas queria que eu tomasse essa decisão. Quando eu estava indo embora, pois ficaríamos 2 semanas sem nos ver, ele tirou uma correntinha de prata que ele tinha no pescoço dele. Era uma corrente masculina com um pingente de prata, na forma de uma nota de $100, que ele jamais tirava do pescoço. Estava sempre com ele. E uma foto sua. E disse para mim que era só o que ele podia me dar, pois ele não tinha mais nada de valor. Ana, ele era bastante pobre. E muitas vezes eu tinha que pagar a passagem de ônibus para ele. Ele tinha sonhos de menino de 17 anos. Me dizia que um dia ele ia comprar um Opala, carro muito famoso da época. Daí eu perguntava, por que um Opala? E ele me dizia com olhos brilhando, você já viu o ronco que esse carro faz? E nós ríamos muito, sem saber que passaríamos anos sem nos ver ou nos falar. Agora começa o meu martírio. O meu namorado, com o qual tentei desmanchar namoro muitas vezes, descobriu tudo. Ele brigou muito comigo, mas eu disse a ele que tinha tentado diversas vezes desmanchar o namoro, mas ele nunca queria. Ele chamou minha mãe, contou tudo para ela. Minha mãe ficou horrorizada, me trancou em casa, me mudou de escola, fez de tudo para que eu nunca mais visse o Renatinho. Colocou fora a correntinha que ele me deu junto com a foto. E eu acabei com o meu namoro ali, na hora. Não quis mais saber do Rodrigo. Ele foi embora e minha mãe disse na minha cara, se você namorar o Rodrigo, você não vai namorar mais ninguém na sua vida. Se você não namorar o Rodrigo, você não vai namorar mais ninguém na sua vida. Eu vou te trancar em casa. Você não vai nem para a escola mais. E foi isso o que ela fez. Eu ficava em casa, eu não podia desobedecer. O Renatinho vinha na casa dos meus primos com a esperança de me ver, mas era em vão. Eu tive que reatar o namoro. O Rodrigo me levou uma vez numa benzedeira, achando que eu estava mudada, triste. Ela disse que o rapaz que estava na minha cabeça só iria me fazer sofrer, que ele não estava preparado para mim. E se eu ficasse com ele, seria muito traída e não iria aguentar. Disse ainda também que ele tinha feito um trabalho de amarração e enquanto esse trabalho durasse, eu nunca ia ficar com ele, porque eu era moça de Deus. Ele até podia gostar de mim, mas que fez coisa errada, mexeu com coisa errada, e que eu nunca ia ser dele enquanto aquele trabalho que ele fez durasse. 20 anos. Meu mundo caiu por terra, porque o Renatinho tinha feito aquilo. Por que ele tinha feito aquilo se eu deixava bem claro que eu gostava dele? Se eu demonstrava que eu queria estar com ele? Eu já o amava bem antes dele me levar naquele centro de Umbanda. E se eu me apaixonei por ele por conta dos trabalhos?
Eram muitas as perguntas na minha cabeça, eu só tinha perguntas na minha cabeça. Noivei, casei grávida com o Rodrigo. Mas antes dele me pedir... Noivei e casei grávida com o Rodrigo, mas antes ele me pediu para fazer um aborto, porque ele tinha vergonha de contar para os seus pais que eu estava grávida do filho dele. Eu fiquei tão magoada com ele aquele dia. No dia seguinte, ele me pediu perdão e disse que queria se casar. Meu pai, eu nunca esqueço, me disse assim: "Você só vai casar porque está grávida?" Ele via a tristeza no meu olhar. E eu disse: "Não, pai, eu acho que eu gosto dele." E meu pai me disse: "Você não precisa casar com ele porque está grávida. Eu coloco o meu nome no teu filho." E eu disse: "Não, pai, se a mãe quer tanto que eu case, eu me caso." Eu tive o primeiro filho, depois tive o segundo, e quando meu segundo filho estava com 6 meses, eu me separei, porque descobri que ele estava me traindo. Pensei comigo mesma: eu estou sendo castigada por tê-lo traído tantas vezes. E pedi perdão a Deus e voltei para a casa dos meus pais. Fiquei sozinha, criando os meus meninos. Entrei para uma igreja, me batizei como cristã e sirvo a Deus desde então nessa igreja. Incuti valores aos meus filhos e pedi a Deus que me mandasse um homem de Deus também, que amasse a Deus como eu amava. Mas os anos foram passando. Fiquei 12 anos sozinha, criando os meus filhos. Agora a história do Renatinho, contada por ele. Então agora é o Renatinho contando a parte dele da história. E ele diz o seguinte: eu passava na frente da casa dela todos os dias, depois toda semana, depois de vez em quando, até que encontrei uma outra pessoa e fui morar com ela. Nunca me casei com ela. Tivemos um casal de filhos e fiquei 17 anos com uma mulher que eu não amava. Eu a traí muitas vezes. Eu não conseguia esquecer aquela morena que me apaixonei no passado. Ainda passava na frente da casa dela, mas eu nunca mais a vi. No passado, eu achava que ela não gostava de mim, pois estava sempre com aquele namorado. Eu tentava deixá-la com ciúmes de mim para que ela largasse dele, mas ela não largava. Um dia ela pediu para ir no centro de umbanda que eu frequentava e eu pedi para minha mãe de santo para amarrá-la a mim. Ela olhou e disse: "Você não carece disso." Eu não entendi por quê, mas eu pedi que ela fizesse. Então ela mandou chamá-la e fez a tal da amarração. Minha morena foi tão tímida, não sabia o que estava fazendo. Foi o último dia que nos falamos. Eu nunca entendi por quê. Coloquei a culpa na umbanda e me afastei. Me tornei católico fervoroso. Eu ia à igreja todo domingo. Fui muito atacado por conta das coisas ruins que fiz. Os demônios não me deixavam em paz. Mas eu não desisti e me devotei mais e mais à minha religião católica. Mas já tinha perdido ela, a minha morena. Eu tinha que me contentar com aquela mulher que eu escolhi. Levar aquela vida tão desgraçada, o que me deu forças foram os meus filhos. Mas a minha família não ia à igreja comigo, eu era um católico sozinho. Eu achava que a minha mulher estava me traindo e eu não a culpo, pois eu nunca fui um exemplo de marido. Eu trabalhava como vendedor em várias cidades aqui do sul. Um dia eu estava passando numa cidade aqui perto de onde moro e alguém me chamou: "Renatinho!" Fiquei surpreso, pois estava em outra cidade e só quem me chamava assim era o pessoal da minha cidade. Olhei para ver quem me chamava e era o primo dela, da minha morena. Pedi na hora o telefone dela. Ele disse que não tinha mais. Ele disse que não tinha mais que ia conseguir para mim. Esperei 6 meses até ele conseguir o telefone dela. Nesse meio tempo, descobri que minha mulher me traía e larguei dela. Quando consegui o telefone da minha morena, liguei naquele mesmo instante. Ela apareceu
E ela pareceu não reconhecer no início, mas depois reconheceu minha voz e eu disse que queria conversar com ela e marquei de buscá-la no serviço no dia seguinte. Agora voltando para a moça que nos conta essa história. Quando ele me ligou, eu não me recordei de imediato, mas depois eu reconheci e era a voz do meu Renatinho. Combinamos de nos encontrar e ele foi me buscar no serviço. Todos já haviam ido embora da empresa e eu fiquei ali esperando por ele, pensando, será que ele vem mesmo? Ele chegou numa caminhonete enorme. Será que é o mesmo guri pobre que eu me apaixonei há anos atrás? Conversamos por horas e todo o amor que eu sentia por ele reacendeu. Mas descobri que fazia apenas 2 meses que ele havia se separado. E eu fiquei com medo que ele voltasse com ela e me abandonasse. Então, de início, eu não dei muita chance, mas ele garantiu que não tinha volta. E depois de 6 meses, passamos a viver juntos. Ficamos juntos, sem nos casar, por 1 ano. Ficamos juntos sem nos casar por 1 ano. E depois nos casamos por causa da minha igreja. Estamos juntos hoje há 9 anos. Lembra da benzedeira que eu falei antes? Ela disse que a amarração que ele fez duraria 20 anos, não é? E foi exatamente esse o tempo que demorou para nos vermos de novo. Perdoei ele por isso e hoje vivemos juntos uma linda história de amor. Criamos todos os nossos filhos, que estão todos encaminhados. Temos uma neta por parte dele. Nosso amor passou por 20 anos sem nos vermos e nunca morreu. E hoje cada dia fica mais forte. Hoje já sabemos que vamos envelhecer juntos. Já fizemos planos para isso. Ele frequenta a mesma igreja que eu e somos muito unidos. A única coisa que ele sente é de não ter tido um filho comigo, porque quando ele estava com a mãe dos filhos dele, ele fez vasectomia. Mas isso não nos faz falta. Eu tenho certeza que ele sempre foi o amor da minha vida e ele sempre me diz que eu sou o amor dele. Ai, que lindo! Então, peraí, se ele tivesse escutado a mãe de santo e ele não tivesse feito essa amarração, talvez eles estivessem juntos há mais tempo. Mas parece que a amarração afastou os dois, porque ela falou, parece que foi uma coisa assim, a amarração não pegou nela. Ela gostava dele porque ela gostava mesmo, e ele também gostava dela, não precisava ter feito isso. E em vez de aproximar, a amarração afastou os dois por 20 anos. Mas a hora que, acabou o efeito, eles se encontraram. Ou seja, se não tivesse feito, eles podiam estar juntos já há mais tempo. Mas tudo deu certo no fim. Ele não entrou em detalhes, mas ele disse aqui, olha lá, que eu fui muito atacado por conta das coisas ruins que eu fiz, tipo amarração e tal. Ele falou, os demônios não me deixavam em paz. Então, ele não entra em detalhes, mas vai saber o que aconteceu com ele por conta dessa amarração aí. Né? Cada um em um casamento que não né? Mas depois, assim, por isso que eu falo, galera, vocês não sabem o que o futuro lhes reserva. 20 anos e se encontraram, estão juntos e felizes. Então, dê tempo ao tempo, deixa que o que tiver que ser, vai ser. Não tem que forçar nada. O que tiver que ser, vai ser. Seja daqui 2 semanas, seja daqui 20 anos, tá? E é isso, muito legal essas histórias. Que possa servir para alguém aí parar e pensar, né? Quem sabe falar, pois é, há esperança.